Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 122. Título: Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7:20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa a oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, bom dia a todos, boa noite a todos também. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Grupo Espírita Francisco de Assis, o estudo sobre o Evangelho. Hoje nós temos, então, dando continuidade aqui ao capítulo 5, que se chama Bem-aventurados os aflitos. Nós temos como objetivo o estudo dos itens 28, 29, 30 e 31. E nós vamos abordar 3 tópicos. O primeiro, que está associado apenas ao item 28, é o tópico: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? O segundo tópico, sacrifício da própria vida, que envolve os itens 29 e 30. E o terceiro tópico, intitulado Proveito dos sofrimentos para outrem, está associado ao item 31. Então vamos ao primeiro tópico. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E o item 28, que está associado a esse tópico, faz a seguinte pergunta: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe-se o fim? Então, antes de nós começarmos a levantar as informações importantes, a própria pergunta contém algumas palavras que devem ser destacadas. Ele já começa com a seguinte... o início da frase é o seguinte: um homem está agonizante, ou seja, a gente está identificando aqui agonia, um sofrimento muito intenso,
Tanto que ele diz em um estado desesperador, né? E ele pergunta, então, para nós, se seria legal, né? Se seria lícito, legal no sentido, isso respeita às leis, em algum sentido, algum tipo de lei, se nós decidíssemos poupar os instantes de angústias, apressando-lhe o fim, ou seja, pondo-lhe término, né, ao fim, no caso aqui, da vida, e vamos falar da vida material, da vida do corpo material, da vida orgânica, né? Então, antes de começarmos a responder, quando nós pensamos, então, em impor um termo, né, ou impor aí o término da vida material, nós temos que pensar no espírito, né? Somos espíritos imortais e que nós, cada um de nós, foi criado por Deus em um dado momento dessa escala do tempo e que nós não podemos especificar exatamente quando fomos criados, mas fomos criados, né? E que cada um de nós, né, tem como objetivo o progresso. O progresso que se dá a partir das experiências que vamos vivenciar durante o nosso processo de espírito encarnado, né? Todos nós, né, fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados por Deus. E nós sabemos, a partir do estudo da doutrina espírita, que, claro, o corpo, né, é material. Então, o corpo está sujeito às alterações da matéria. Está sujeito ao processo de degradação da matéria. Então, o mundo material, este mundo como nós o conhecemos, claro, nossos corpos, eles passam por processos de doença, né? E nesse caso em particular, o que eles está pensando aqui, que esse processo de agonia por uma doença, nós estamos imaginando um cenário em que ele diz é um estado desesperador, ou seja, nós estaríamos perdendo a esperança de que aquela pessoa que ali se encontra poderia encontrar um fim para o seu sofrimento. E será que nós deveríamos então apressar este fim a partir, né, de um processo que leva à morte do corpo físico? Essa é a pergunta. Então a gente poderia responder isso fazendo uma outra pergunta. Quem nos criou foi Deus. E todos nós somos irmãos, né? Temos o mesmo Pai. E nenhum de nós tem o direito, né, de retirar a vida de um irmão nosso, né, do nosso irmão. Somos todos irmãos. Então, se nós refletirmos sobre o fato de que Deus criou cada um de nós, né, somos Deus, desculpa, para que possamos acelerar, né, o término da vida do corpo físico de uma pessoa, né, de um irmão nosso. E também nós temos que pensar essa avaliação nossa, é claro, da pessoa que está em agonia. Sim, esta pessoa que está sendo relatada está passando por um momento de dificuldade, sim. Porém, nós temos, ao mesmo tempo, né, que entender que Deus é justo. Deus é infinitamente justo. Deus é infinitamente amoroso. Deus é infinitamente misericordioso. Portanto, a justiça de Deus se encontra presente em todos os lugares e em todas as épocas. E como nós poderíamos especificar, né, efetivamente, qual seria o momento do desenlace daquela pessoa? Né? Será que essa pessoa que nós estamos no momento agora identificando, né, como ele diz, agonizante, em um estado desesperador, será que no dia de amanhã, né, esse estado não poderia mudar?
quem de nós poderia prever o futuro? E agora, sobre outro aspecto, nós poderíamos dizer também que essa pergunta ela é extremamente atual, porque, na verdade, essa pergunta é a pergunta relacionada à eutanásia, né? Ou seja, retirar a vida do corpo físico daquela pessoa que seria avaliada, né, aquela pessoa, como uma pessoa que não aguentaria mais aquele tipo de situação e que aquela pessoa não mereceria mais passar por aquele sofrimento, né? Então, diante desse cenário, uma equipe médica iria retirar, né, a vida física daquela pessoa, né? Física, porque o espírito é eterno. E ao mesmo tempo, né, existe uma outra questão, né? Quer dizer, quantos casos nós sabemos da literatura e até mesmo de pessoas que são nossas conhecidas, de que algumas pessoas ficam acamadas em situação muito difícil, às vezes por semanas. E quantos casos nós não sabemos que de um dia para o outro a melhora se apresenta e passado um tempo a pessoa sai daquele estado, né? A pessoa pode sair daquele estado. E, inclusive, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse estudo, eu acabei lendo um livrinho sobre eutanásia que está disponível na internet. É um livro da FEB. E existe uma história bastante interessante, né, que é relatada aqui na página 33, uma história que ele diz assim, que aconteceu com o famoso médico francês, e essa história está narrada no livro Eutanásia, de autoria de Pedro Soares Correia. E o fato da história é assim, eu vou ler a história completa. Adoece de uma feita a vários quilômetros de Paris, formosa criança. Seu pai, médico, desvela-se em cuidados. Era, porém, temerosa a moléstia, difteria. Ascendiam os óbitos naquela época da terrível doença. A cifra espantosa de 99%. O pai valeu-se de tudo que possível para salvar a filha. E vieram os fenômenos asfíxicos. A cianose da face era então o sinal precursor da morte. Consultara em desespero de causa os colegas de Paris. Nenhuma resposta. Doía-lhe ao infinito o espetáculo da ansiedade sem cura da pequenina. Pensa nesse instante em abreviar o desfecho. Injeção de ópio muito forte, que aliviasse tudo. O médico pensou e fez. Não falhou o tóxico. Vê cedo a serenidade definitiva. Depois, o enterro, a volta do cemitério, o pranto, a saudade imensa e a sensação de um cruel dever cumprido. E quando, de súbito, lhe anunciaram um telegrama, o qual dizia: Hu, o nome do médico, né? Hu acaba de descobrir o soro antidiftérico, aplicando-o com êxito. Por favor, aguarde a remessa. Então, este é um exemplo real de que nós não sabemos efetivamente o que pode acontecer no dia de amanhã, né? Nesse caso, esse médico, esse pai, deve ter passado um momento muito difícil quando, no dia seguinte, né, dessa tomada de decisão por ele descobriu que a cura tinha sido descoberta. Então, nós não podemos, né, prever o dia de amanhã também. Isso a gente não tem como fazer, somente Deus sabe. Então, a pergunta, quem diria, né, ou quem dirá que amanhã tudo não vai mudar? E para que possamos, então, fechar esta parte, vou fazer uma leitura aqui bem rápida da resposta do Espírito para este item, que ele diz o seguinte, né? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus?
Não pode Deus conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? E ele continua. Claro que existem casos que podem, assim, realmente ser considerados como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes, né? E o mais importante é que ele relata que nós não sabemos, assim, nós talvez não possamos medir a importância daquele período para aquele espírito que está encarnado. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Ou seja, nós sabemos que estes processos reencarnatórios nos levam a experiências que nos permitem refletir sobre o nosso comportamento, refletir sobre os nossos atos. Então, o que ele nos chama a atenção é que estes momentos de grande dificuldade, né, de dor ali, de agonia para aquele ser, ao mesmo tempo, são momentos muito importantes para as reflexões que ele venha a fazer e que podem, sim, lhe trazer um benefício que nós não conseguimos sequer mensurar o nível do benefício, né, e do crescimento que ele pode ter a partir daquelas reflexões. Então, para que possamos fazer um fechamento, né, Deus nos criou, né? Deus criou a cada um de nós, e nós não temos o direito de retirar a vida do nosso irmão. E nós, ao mesmo tempo, temos que entender que estes sofrimentos, né, existem uma causa e que Deus é infinitamente justo. E nós estudamos nesse mesmo capítulo, né, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Então, o que cabe a nós, diante desse cenário? Cabe a nós sermos trabalhadores do Evangelho, né, de tal forma que possamos ajudar essas pessoas, de tal forma que possamos, de alguma maneira, né, sendo possível, aliviar as dores dessas pessoas e levar conforto para essas pessoas. Isso sim cabe a nós. Bom, o segundo tópico, intitulado Sacrifício da Própria Vida. E aí vem a pergunta, que é o item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Reparem que essa pergunta também é muito atual, porque ele comenta sobre um ser que se acha desgostoso da vida, ou seja, ele não está vendo motivos, né, para a sua encarnação. Ele não está vendo motivos para a sua vida atual. E ele quer extinguir, ele quer dar um término à sua vida, mas ele não quer dar um término ele próprio, ele quer buscar algum cenário, né, no qual a vida dele terá fim. No caso aqui, é um campo de batalha. Ele quer se tornar útil. Essa pergunta também é muito atual, porque quando ele se fala desgostoso da vida, nós estamos falando sobre essa tristeza, e no caso eu vou até usar o termo depressão, porque na pergunta ele diz que esse indivíduo, ele quer dar um término à sua vida. E nós sabemos, nos dias atuais, né, quantas pessoas nós conhecemos que passam, ou já passaram, ou estão passando atualmente, por algum processo de depressão. E que, numa situação última, né, isso pode levar até mesmo ao suicídio. Mas, quando nós analisamos o fato do ponto de vista dos ensinamentos da doutrina espírita, o que nós interpretamos é que esse ato último da pessoa, né, que seria o do suicídio, acontece quando a pessoa não vê nenhuma forma para o término do seu sofrimento. Mas
nós sabemos que somos seres imateriais, né? Nós somos espíritos e que, com a morte do corpo físico, nós vamos adentrar o plano espiritual e vamos continuar vivos, vamos continuar, somos seres imortais. Significa que a pessoa que acredita que a morte do corpo físico vai fazer com que os seus sofrimentos tenham fim, todos os relatos que nós já recebemos da doutrina espírita indica que esta pessoa ela acaba tendo uma decepção muito grande, porque verifica que o corpo físico, né, foi extinguido, porém suas dores continuaram. E isso tem a ver por quê? Né? Porque essas dores, que dores são essas? Né? Essas dores são as dores do espírito, né? Porque ele se viu em um cenário, né, no qual ele não tem o controle, possivelmente, e que ele não aceita aquela configuração na qual ele se encontra. Ele ainda está com uma dificuldade muito grande de aceitar. E este capítulo aqui, o capítulo 5, existe um item que nós já estudamos anteriormente, que é o item número 15, que fala do suicídio. E eu vou reler exatamente o item 15, que diz assim: ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência, e só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. O que é que os espíritos estão nos trazendo aqui? Eles estão nos ensinando, estão nos reforçando a ideia de que cada um de nós é um espírito imortal. E que esta vida a qual nos encontramos nesse momento, durante essa encarnação, é apenas um pequeno trecho de um grande período que nós já vivemos e de muitos outros que nós vamos continuar encarnando, desencarnando, encarnando e desencarnando. E a gente tem que entender que o nosso crescimento e a nossa felicidade é responsabilidade de cada um. Ou seja, cada indivíduo é responsável pelo seu crescimento e pela sua felicidade. Mas em que contexto nós estamos falando da felicidade? É que o Evangelho nos convida a sermos indivíduos responsáveis. Nós temos que ser, ou temos que aprender, temos que nos tornar responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas palavras e pelos nossos pensamentos. Porque nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos geram frutos. Geram frutos e nós estamos sujeitos à lei de ação e reação. Por isso que ter esta responsabilidade é abraçar exatamente as condições ou o estado atual que nós nos encontramos, e aí a gente faz um link, né, uma ponte com o início exatamente do estudo nesse capítulo, que são causas atuais das aflições e causas passadas das aflições. Então nós temos que entender que existe uma responsabilidade nossa. Pensamentos, palavras e atos. E que essa responsabilidade vai abrir a porta para que possamos ter uma compreensão mais expandida sobre a vida. E que essas dificuldades e esses desafios não devem ser interpretados, e essas dores, como um castigo, mas sim como um remédio, como uma atividade educativa para o nosso espírito. Isso é importante. E agora, ainda dentro deste tópico chamado sacrifício da própria vida, existe uma pergunta que diz assim: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes,
Sabendo já de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Nesse caso, eu vou ler a resposta direta, que ela é muito pragmática. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: o indivíduo sabe que vai sucumbir, mas ainda assim, ele está diante de um perigo iminente, ele se expõe para salvar a vida de outro. É suicídio ou não é? Olha a resposta do Espírito São Luís. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, ou seja, se o indivíduo realiza aquele ato de bravura e não tem a intenção de buscar a morte, não há suicídio. E sim devotamento, abnegação. Embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia a providência salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E nesse sentido, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então, eu acho que o ponto mais importante dessa resposta é: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há o suicídio. Então, eu acho que é bem clara essa resposta. E para que possamos fazer o fechamento deste item sobre sacrifício da própria vida, eu acho que tem 2 pontos que podem ser destacados. O primeiro, eu acho que a gente tem que ter fé em Deus. Nós somos espíritos imortais e nós temos que ter resignação diante das dificuldades, mas resignação, porém com a compreensão que existem motivos para as dificuldades. Alguns motivos são motivos da vida atual, alguns motivos são motivos de vidas pregressas. E também termos em mente a responsabilidade que nós temos perante a nossa vida, perante o estado atual no qual nos encontramos. Porque o hoje é consequência do ontem. E o amanhã será consequência do hoje. Então temos que ser responsáveis exatamente pela nossa vida. E para que possamos fechar, vamos então ver o terceiro e último tópico, que se chama Proveitos dos Sofrimentos para Outrem. É a pergunta 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Então, repara, o início, isso é uma pergunta. Mas o início, eu vou até repetir: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus. Então, se nós estamos, se o indivíduo está desenvolvendo esta resignação, se o indivíduo compreende que deve abraçar, aceitar a vontade de Deus, então esta pessoa está trabalhando internamente para compreender e aceitar a lei de causa e efeito. É claro que esta resignação, para que a gente possa tirar, quer dizer, cada indivíduo possa tirar o proveito daquela situação difícil, daquele desafio, os espíritos nos dizem que é uma resignação ativa. É uma resignação que entende que o momento é difícil, mas continua buscando soluções ou meios de passar para um estado melhor, mas nunca com revolta ou nunca com ódio, mas sim entendendo que aquela situação, por algum motivo, ainda é necessária para o seu espírito. Então, essa compreensão e o respeito à vontade de Deus tem que ser desenvolvida em nós. E isso é um processo lento, que nós sabemos, é um processo que demora um grande número de experiências na matéria de encarnações. E claro, quanto menor o nosso nível de compreensão
né? E quanto menos nós entendemos que nós somos responsáveis pelo presente, pelo dia de hoje, maior o nível de dor envolvido, porque maior será a nossa dificuldade de aceitação daquele estado, né? De compreender que este hoje é uma consequência do ontem, mas do ontem de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossos atos, né? E todos nós vamos avançar, mas temos que entender também que o avanço é individual e que este avanço depende de lutas próprias, específicas, que são lutas únicas para cada ser, né? Ou seja, aceitar o sofrimento por submissão à vontade de Deus com resignação ativa, né, é importante, faz parte do nosso processo de aprendizagem aqui. Agora, com relação aos sofrimentos, se eles podem ser proveitosos para outrem ou não, a gente pode ler a resposta do Espírito São Luís. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, tanto do ponto de vista da matéria, quanto do ponto de vista moral. Materialmente, se pelo trabalho dessa pessoa, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Ou seja, se existe aí uma privação, se existe um sacrifício e que esta pessoa, a partir disso, consegue materialmente ajudar outra pessoa, gerando bem-estar, né? Então isso tem um proveito. E do ponto de vista moral, ele diz moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo, ou seja, as pessoas visualizando a dificuldade, o sacrifício daquela pessoa, e ainda assim a fé que ela nos traz, né, que ele diz, esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados ou aqueles que sofrem a resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Ou seja, o que ele está dizendo é que esse sacrifício, sim, pode ter proveito, tanto material quanto moralmente. Se esses sacrifícios possibilitam que esta pessoa gere bem-estar para outros, seus semelhantes, que passam por dificuldades, está gerando proveito. E se, a partir do exemplo, né, da fé e da determinação, essas pessoas conseguem influenciar positivamente outras pessoas, sim, está gerando um proveito maravilhoso, né? Algo muito importante que pode impulsionar, que pode fazer com que essas pessoas que sofrem, né, vejam um exemplo e que se sintam assim motivadas também a se modificar, né, e a avançar. E que ele diz, né, pode salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Pessoal, com esse item nós fechamos o estudo de hoje. Eu desejo a todos um bom dia, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Que assim seja.